Olá, alunos, bom dia! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre os verbos de ligação. E eu trouxe aqui a vocês alguns dos verbos bastante conhecidos que são ser, estar, permanecer, ficar, tornar, andar, parecer, continuar, virar e viver. Então, esses verbos que estão aparecendo na tela, eles são bastante conhecidos como verbo de ligação, pois eles demonstram um estado ou um modo em que o sujeito se encontra. Então, vamos para um exemplo sobre o verbo de ligação. Vamos lá? Alice estava exausta após horas de trabalho. Então, eu vou separar primeiramente o verbo. Vamos procurar o verbo estava. Então, eu encontrei o verbo. Após o verbo, eu vou procurar o sujeito. Quem era que estava exausta após horas de trabalho? Alice. Então, Alice é o sujeito da minha oração. Vamos lá. Alice estava exausta. Então, Alice é o sujeito, estava é o meu verbo. E exausta é o predicativo do sujeito, ou seja, é a caracterização, a característica que eu dou ao meu sujeito. É um estado ou um modo ligado ao meu sujeito. É o estado ou modo de como o meu sujeito se encontra. Como é que o sujeito Alice se encontra? Exausta. Então, o verbo estava está ligando a característica do sujeito, que é o predicativo, ao sujeito. Então, o verbo de ligação, ele liga ao sujeito ao seu estado, que é chamado de predicativo do sujeito. Então, eu também trouxe aqui a vocês uma questão comentada, muito importante, para que vocês entendam melhor sobre o nosso assunto. Mas antes, eu vou dar mais um exemplo sobre o verbo de ligação. Então, aqui nós temos: Maurício anda pensativo quanto aos problemas. Vamos encontrar o verbo andar. Então, após o verbo, nós procuramos o sujeito da oração. Quem é que anda pensativo? Maurício. Então, eu estou falando do Maurício. Maurício é o sujeito da minha oração. Então, vamos lá. Maurício anda pensativo. Sujeito Maurício, verbo andar, pensativo, predicativo do sujeito, que é a característica dada ao sujeito Maurício. Então, andar, o verbo andar está fazendo a ligação do sujeito à característica dele, pensativo. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação, pois ele está expressando o estado ou o modo em que o sujeito se encontra. Qual é o estado que o Maurício andava? Pensativo. Então, vamos lá para uma questão. E na questão, eu quero que vocês encontrem o verbo que não é caracterizado como verbo de ligação. Lembrando que o verbo de ligação, ele sempre expressa estado ou modo do meu sujeito, não é? Então, aqui nessa questão, eu quero que vocês encontrem a alternativa em que o verbo não é de ligação, em que o verbo não expresse nem estado e nem o modo do sujeito. Então, vamos lá. A questão número 1, o jovem continua triste. Vamos responder essa primeira questão. O jovem continua triste. O verbo aqui, continuar, ele está expressando um estado de como o jovem está naquele momento, não é? Como é que o jovem, o sujeito, o jovem, estava? Qual é o estado? Qual é o modo? Triste. Então, o meu sujeito aqui, ele anda triste. Então, continuar, o verbo continuar
é caracterizado como um verbo de ligação, pois aqui ele está expressando um estado ou um modo de como o sujeito jovem estava. Então, ele estava triste, não é? Então, o verbo de ligação, o verbo continua é caracterizado como verbo de ligação. Então, a resposta já não é a primeira questão. Vamos lá para a segunda alternativa. A menina estava com fome. Vamos encontrar o verbo estava. Vamos ver se ele é um verbo de ligação? Então, lembrando que o verbo de ligação ele tem que expressar um estado ou modo do sujeito. Vamos lá, a menina é o meu sujeito, não é? Estava com fome. Então, o verbo estava está ligando o sujeito à sua característica com fome. Ele está fazendo essa ligação ao predicativo do sujeito. E ele está demonstrando um estado ou modo do sujeito, a menina. Portanto, estava é o verbo de ligação. Vamos para a terceira alternativa. Ficou em casa o dia todo. Então, vamos encontrar o verbo da minha oração. O verbo aqui é ficou, não é? Aí eu te pergunto, quem foi que ficou em casa? Ele, não é? Ele não está expresso na minha frase, mas eu entendo que ficou se refere a um sujeito, ao sujeito ele, mas o sujeito não está escrito aqui. Portanto, esse sujeito é oculto, não é? Ele ficou em casa o dia todo. Eu percebo que o verbo ficar, ele já não vai ser caracterizado como um verbo de ligação, porque ele não está expressando estado nem modo do meu sujeito, mas sim ele expressa a ação de ficar. Ele está expressando uma ação. Quando o verbo não expressa nem estado, nem modo, ele não vai ser caracterizado como verbo de ligação. Aqui, ele está expressando a ação do sujeito, a ação de ficar. Então, eu não caracterizo como verbo de ligação. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa 3, porque eu aqui na questão pedi que vocês marcassem a alternativa que não é classificada como um verbo de ligação. Então, a alternativa é a 3. Então, é isso, galerinha. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chame no PV. Bom dia e até a próxima aula.